Malquivar já foi o mais poderoso magista que andou nesse mundo. Ele aconselhou reis e já acabou com guerras apenas com a sua sabedoria, sem usar uma magia sequer. Prendeu o grande dragão Desespero no centro do mundo e também foi um dos criadores da Academia Arcana. Em sua época, as pessoas acreditavam que a magia era caótica e apenas poucos herdavam essa dádiva ou maldição. Malquivar entendeu que tudo que se encontra no mundo possui magia, desde um pequeno besourinho até grandes rios e montanhas, desde um antigo salgueiro até um jovem ser humano. Os livros dizem que Malquivar foi o primeiro ser humano a entender o que outras raças mágicas já entendiam, que com estudo e dedicação é possível aprender magia e controlá-la, apesar de que cada indivíduo tem uma intensidade única. Alguns manifestam magia fortemente, enquanto outros manifestam magia apenas o suficiente para pequenos truques. Muitas teorias foram feitas do porquê, mas nenhuma foi comprovada até hoje. Malquivar classificou os magistas em 4 grupos, e até hoje eles são classificados assim pela Academia Arcana. Os herdeiros, como o próprio nome diz, herdam a magia dos seus antepassados, que podem ser criaturas mágicas ou até mesmo magistas muito poderosos. Os devotos manifestam a sua capacidade mágica através de acordos com seres de pura magia. Os passionais manifestam magia de si próprio, geralmente através da arte. E os eruditos estudam a magia do mundo e assim podem manipulá-la. Alguns estudiosos acrescentam na lista um 5º tipo, os sagrados. Mas Malquivar não acreditava nos deuses. Ele acreditava que esse tipo de magia, dita como sagrada, vinha de magos passionais, que na verdade apenas tinham muita paixão nas suas crenças. Ou até mesmo magos devotos que para ele acabavam fazendo algum tipo de acordo com alguma criatura que se dizia divina. Malquivar nasceu com magia em abundância e desde muito jovem aprendeu a controlá-la. Alguns dizem que ele era um herdeiro. Nós não podemos ter certeza. Mas a certeza que temos é que ele foi o maior mago erudito desse mundo. Malquivar reuniu por toda a sua vida estudos sobre a magia e como controlá-la. Seu caminhar fez com que ele fosse um dos primeiros humanos a estudar magia com o povo que vivia na floresta, seres féricos. Malquivar também descobriu diversas formas de se tornar imortal, mas ele mesmo escreve em seu diário que as formas eram tão hediondas que ele nunca quis trilhar tal caminho. No entanto, ele descobriu meios de se viver muito além do que um ser humano comum poderia sonhar em viver. Quando ele completou 142 anos, ele e 2 de suas discípulas fundaram a Academia Arcana, um lugar onde eles poderiam ensinar magistas a manifestar e controlar a sua magia. No início, a academia possuía apenas 3 cadeiras, a de Malquivar e suas 2 discípulas, Manária e Niva. Conforme eles iam formando novos magos, novas cadeiras começaram a ser criadas. Até a Grande Guerra dos Magos, há 5 anos, apenas magos eruditos podiam ocupar uma cadeira. É claro que herdeiros, devotos e passionais chegavam até a Academia Arcana, mas todos eles recebiam tutoria de eruditos e assim seguiam o seu aprendizado. Por quase toda a sua existência, a Academia Arcana possuiu 13 cadeiras ocupadas por tutores. Cada um desses tutores tinha sob sua tutela no máximo 1 ou 2 alunos, e esses alunos ficavam com eles por no mínimo 7 anos. Com o tempo, a Academia Arcana se tornou cada vez mais importante. Os humanos finalmente dominavam a magia, e enquanto Malquivar ocupava a primeira cadeira, ele trouxe paz entre o reino dos humanos. Se estabeleceu que cada rei humano poderia reivindicar um mago erudito da Academia Arcana para assim servir o reino. A princípio, os magistas eram indicados pela própria Academia Arcana, mas com o passar do tempo, os reis resolveram indicar a sua própria gente para os estudos arcanos e então servir ao reino. A Academia obteve cada vez mais poder político e estabeleceu-se que qualquer assunto de natureza mágica fosse decidido por eles e não pelos reinos. Aos reinos era dado o poder de voto através dos magistas eruditos que os serviam, que recebiam a nomeação de membros honorários da Academia Arcana. Quando Malquivar completou 216 anos, ele abriu mão da sua cadeira número 1. Malquivar, o Justo, era conhecido por todo o mundo. Seu nome chegou em cantos onde a magia era tida apenas como contos de fada. Era respeitado em toda parte, não apenas pelos humanos. E com mais de 200 anos, ele começou a sentir que o seu propósito no mundo tinha chegado ao fim. Havia paz entre os humanos e a magia, apesar de ainda ser muito rara, nunca antes foi tão compreendida. O mundo terreno se mostrava um grande tédio.
E ele então voltou seus olhos para as estrelas. Se em tudo havia magia, imagina compreender o poder dos astros, ou daquilo que cai dos céus. Começou então levando a sua mente a procurar qualquer coisa que tenha caído do céu estrelado. E em uma de suas viagens astrais, ele foi levado para os confins subterrâneos do mundo. E lá estava ele, maior do que o dragão Desespero, todo feito de pedra. Olhar para ele era como olhar o mundo em sofrimento eterno. Malquivar já tinha entendido que não existia mal em absoluto, que todas as criaturas tinham bem e mal dentro de si. Mas ali na sua frente, o mal se manifestava em forma física. Olhar para a criatura fazia o seu peito doer, suas pernas tremerem e a sua cabeça rodar. Percebeu que lágrimas de sangue escorriam pelo seu rosto, ao mesmo tempo que suas mãos pegavam fogo. Usou todo o poder que tinha para voltar. E quando voltou, percebeu que suas mãos estavam em carne viva, e o mundo agora era vermelho. Nada mais fazia sentido e não saía mais da sua cabeça a imagem de um mundo em chamas, governado por uma criatura de puro mal. Malquivar abandonou a sua cadeira na Academia Arcana e dedicou todo o seu tempo para estudar o Demiurgo. E cada aproximação fazia Malquivar perder um pouquinho mais da sua sanidade. Ele descobriu que a criatura chegou em nosso mundo muito antes de existir vida nele, e ficou dormente até que os primeiros humanos começaram a cultuar como um deus de pedra. Suas preces o enchiam de energia até que ele finalmente pudesse despertar. Mas um terremoto de proporções descomunais acabou levando o caído para as profundezas do mundo, e os humanos que sobreviveram deixaram aquele local. Foi uma questão de centenas de anos até que ele fosse finalmente esquecido. Por muitas vezes ele tentou contato com as criaturas da superfície, mas suas mentes eram muito fracas e acabavam rompendo com facilidade. Mas não a de Malquivar. O Deus prometeu a Malquivar o poder dele próprio se tornar uma divindade, e assim compreender o poder de toda a existência. O mago já não era mais o mesmo e chegou a pensar muitas vezes em aceitar tal oferta. A sua mente estava quebrada, mas não totalmente. Ele então convocou uma Assembleia Geral, a Academia, o Reino dos Humanos e o Reino dos Não-Humanos que também quisessem comparecer. Nunca se viu tantas raças juntas num lugar só. Apesar de um rumor que Malquivar estava perdendo a sua mente, ele ainda era muito respeitado. O mago então se fez presente na Assembleia. Ele havia ficado recluso por mais de 10 anos. Sua aparência não era mais a mesma. Era um ser decrépito de 226 anos, mais ossos do que pele. Ele falou então da divindade adormecida. Todos acharam que ele estava senil. Alguns até riram dele. As trevas então tomaram conta do seu coração e ele riu junto. Vamos ver se vão rir quando a divindade botar fogo no mundo. Talvez precisem ver o que eu vi. Então o corpo de Malquivar entrou em combustão e as chamas tomaram conta do salão. Alguns conjuraram magias para se proteger e proteger os reis ali presentes, mas nem todos escaparam com vida. A academia ardeu em fogo e levou anos para que fosse reerguida. Alguns juraram ver Malquivar sair dali voando em chamas. E aquele que antes era conhecido como Malquivar o Justo, agora era conhecido como Malquivar o Insano.